Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast. Eu me chamo Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e o nosso podcast tem como objetivo trazer médicos residentes para contar um pouquinho das suas histórias. E hoje nós temos um episódio inédito com alguém que a gente não tinha recebido ainda, em uma fase da vida que a gente também não tinha trazido, e aí vamos ter assunto para contar. Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se apresente aí para o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Lídia, tenho 28 anos, sou aqui de Recife e fiz faculdade na Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS. Fiz residência em ginecologia e obstetrícia pelo IMIP e atualmente eu faço fellow em uroginecologia também lá no IMIP. Olha aí, que legal. A gente nunca tinha, como eu comentei com você no off, né? A gente não tinha trazido ainda ninguém que estivesse no fellow. E aí, realmente, é uma experiência à parte, é algo à parte, e a gente quer saber como é que você chegou até aí. Pois é. Mas tem muita história, não tem? Tem muita história, desde o comecinho. Vamos embora. Vamos lá. Me diga uma coisa, como é que foi a ideia de ser médica? Isso já era um caminho óbvio para você na sua família? Mais ou menos. Na verdade, meu avô era médico e minha mãe é enfermeira, então eu sempre tive esse contato com Pessoal da saúde. Pessoal da saúde, exatamente. Mas pequena, eu dizia que eu faria odonto, eu queria ser dentista, não sei porquê. Nunca tive esse medo de dentista, então eu sempre gostei. E aí, crescendo no colégio e tal, conversando com as amigas, e aí eu terminei optando por fazer medicina. Mas nada por influência direta da minha mãe ou do meu próprio avô, de ficar, faça medicina, não. Pelo contrário, eles sempre me deixaram muito livres. Foi uma escolha realmente minha de me amadurecer e optar por fazer medicina. Massa. E aí eu entrei na faculdade, né, pensando já em fazer ginecologia e obstetrícia. Muito bem, ela é do lado bom da história. Pois é. Uma decisão acertada. Pois é, sendo que aí essa decisão foi meio conturbada ao longo da faculdade, né? Na verdade, depois que eu fui passando pelas práticas, entrei no internato, meio que eu fui tentando tirar isso da minha cabeça. Por quê? A ginecologia e obstetrícia é muito vinculada à qualidade de vida ruim, né? É o que a gente sempre ouve, né? Pois é, todo mundo escuta isso, o pessoal comenta, e quando você diz que quer GO, o pessoal comenta mais ainda. E aí, quando a gente fala que quer GO, é a primeira coisa que o pessoal comenta, né? Ah, não vai ter qualidade de vida. Como se fosse totalmente impossível você ter qualquer qualidade de vida fazendo ginecologia e obstetrícia. O que é uma opinião, venhamos e convenhamos, burra. Porque assim... Exato. Não é uma regra, sabe? Não existe isso. E eu sempre penso assim, Lídia, qualidade de vida não só tem relação com o tempo e como você lida com ele. Tem muito a ver com o que te faz feliz. Exatamente. Tipo assim, você queria GO desde o começo da faculdade. Pô, vai mudar por causa disso. E será que você vai ser feliz em outra especialidade? Exatamente. Porque hoje em dia trabalho é pro resto da vida, né? A gente tá vivendo mais, então o trabalho é uma coisa que vai acompanhar você até quase o fim da sua vida. Sim. Então, assim, é exatamente esse o pensamento. Sendo que aí eu fui dando ouvidos a esses comentários, e aí... Que pesa, de certa forma. Pesa, com certeza. Inclusive, era um comentário do meu pai. Eita. E aí, eu terminei dando ouvidos, e aí o pessoal falando cada vez mais, e aí eu entrei no internato. E aí, no internato, pelo menos lá no IMIP, né, eu fui da FPS, então a gente faz internato lá no IMIP, os residentes, a residência super pesada, então eu vi aquela rotina dos residentes, eu disse, meu Deus do céu, não é isso que eu quero pra minha vida, de jeito nenhum. Caramba. Vou começar a pensar em outras especialidades. E eu fui aquela pessoa, assim, no internato, que eu sempre... O rodízio que eu tava querendo fazer aquela especialidade. Então, eu passei por PED, quis ser cardioped. Passei por GO, fiquei naquela assim, meu Deus, eu quero, não quero, eu quero, não quero. Tive um contato maior, mais próximo com endoscopia, e aí eu estava determinada a fazer endoscopia, sendo que por clínica médica, porque até então eu odiava cirurgia. Eita, as reviravoltas. Pois é, foram muitas reviravoltas ao longo do internato, e aí, de uma hora para outra, assim, rodando na enfermaria de cirurgia, tendo mais contato com cirurgia, eu comecei a ver que não era bem assim. Eu gostava, assim, de bloco, gostava de entrar em cirurgia, gostava daquela rotina. E aí eu comecei a pensar em fazer endoscopia por cirurgia. E aí, depois de um tempo, eu disse, meu Deus, mas cirurgia geral também, eu acho que não vai ser pra mim. Porque assim, se GO, residência pesada, imagina a cirurgia geral. Exatamente. E é meio que aquela coisa da razão querendo lhe puxar, né? Total. Só que assim...
você acaba voltando, porque a razão tem um peso, realmente é puxado, é. Mas, pô, e aquela emoção, e aquela vontade, sabe? Vai Pois pra é. onde, entendeu? Exatamente. Quase que você vai pra endoscopia, então, ou não chegou pra... Quase assim, eu realmente ia botar a prova para cirurgia geral, até que eu rodei em otorrino, Eita. e aí o residente lá da otorrino, conversando com a gente e tal, perguntou, né, o que a gente ia fazer prova, era eu e uma amiga minha, que a gente tava em dupla na época, e aí ele fez assim, mas eu ia fazer endoscopia também por cirurgia, mas aí eu pensei na qualidade de vida, a gente sempre, Eita. essa qualidade de vida sempre acompanhando, né? E aí eu decidi por fazer otorrino, tô sendo muito feliz, e nananã. E eu era um rodízio que eu já estava gostando, era muito interessante. Você atendia idoso, você atendia pediatria, né? A otorrino é bem completo. É. Tem a parte cirúrgica, tem a parte clínica, tem a parte de nasofibroscopia, né? Exames de imagem, tudo Parte mais. cirúrgica é muito forte também. Pois é, então aí eu disse, poxa, a otorrino tá casando comigo. Caramba! Só que eu acho que esse momento de eu pensar em fazer otorrino, o meu subconsciente também falava um pouco mais alto, no sentido de que eu não estava estudando muito para a prova, sabe? Então, no meu internato, eu tinha a cabeça assim, poxa, faz tanto tempo, 4 anos da faculdade, que eu quero entrar no internato, que é uma fase tão almejada durante o curso, não sei se eu consigo parar de estudar para o internato para dar mais atenção à prova de residência. Eu não consegui, durante o internato, separar e estudar, ou fazer um estudo do internato mais voltado para a prova. Não consegui fazer muito bem isso. E eu tinha na cabeça que, assim, eu não ia passar de primeira, entendeu? Então, eu não sei se essa questão de otorrino ser mais concorrido e tal, eu disse, pô, eu acho que eu vou terminar botando otorrino, porque se eu não passar, tá tranquilo, né? É uma especialidade que é super concorrida, é muito difícil de passar. E aí, eu não sei, hoje em dia, refletindo retrospectivamente, eu, assim, às vezes me questiono se a escolha não foi por aí, sabe? É uma Enfim, possibilidade. Você tá sendo extremamente honesta com você quando você faz esse tipo de reflexão. exatamente. Porque, assim, vai cair bem se eu não Exato. passar, porque realmente é muito difícil, são exatamente. pouquíssimas vagas, né? Mas, e ainda caía naquela, mas é isso mesmo que eu quero, eu tô fugindo é. de mim de alguma forma, porque é. aparentemente estava nesse caminho. Exato, E como é que exatamente. você se reencontrou Como é aí que eu me nisso tudo? reencontrei? E aí, quando a gente termina a faculdade, né, fica aquele negócio. E aí, agora? Ou eu passo na residência, ou, meu Deus, lascou, né? Parece que só tem esse Parece que caminho, só tem né? esse caminho. E aí, eu disse, não, vamos lá. Quais são as minhas possibilidades, né? Eu não passei na prova, vamos lá, vou ter que arrumar algum emprego. Aí começa essa fase, né, do trabalho e tal. Eu nunca gostei muito de plantão de clínica médica. Não me imaginava trabalhar em UPA de jeito nenhum, então eu fui atrás de ter meu postinho. E aí corri atrás, consegui um postinho lá em Garanhuns. Eu morei um ano em Garanhuns, no ano de 2020. Comecei lá em fevereiro. Antes de entrar na residência. Antes de entrar na Você residência. não... Eu achei que você tinha ido direto, mas não foi. Não, fui direto. E não fez prova, então, A minha nesse primeira ano? prova eu fiz pra otorrino. Fez pra otorrino. Fiz exatamente assim. Fiz pra otorrino. Não passei, né? Então, meu subconsciente... Tudo bem. Tudo bem, é muito. Nessa fase, na minha cabeça, eu tava certa que eu queria otorrino. Mas aí, no fundo, não era bem isso. Hoje fundo, você consegue enxergar que não era. Hoje eu consigo, exatamente. E assim, hoje eu me encontrei completamente dentro da GO. Mas na época, era certeza que eu faria otorrino. Mas ao mesmo tempo, querendo trabalhar, mas com o pé no chão de que daquele ano eu não passava fora da residência. Fora da residência. Eu tinha que entrar. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, peguei meu postinho, me agarrei a ele, fui morar no interior, que Garanhuns é uma cidade mais distante, né? Não dava pra voltar, ficar voltando. E aí, aluguei meu apartamentozinho lá. Eu brinco dizendo que minha casa era praticamente uma salinha de estudo. Meu Deus. Que tinha um quartinho, uma bancada onde eu fazia minhas refeições e estudava. Era bem pequenininho, mas eu amava. E aí, foi atendendo em PSF, pré-natal, né? Algumas queixas ginecológicas que a gente também precisa, né? Chega de tudo, mas principalmente pré-natal, que veio aflorar, né? Aquecer o coração de novo, pensar, poxa, por que eu realmente não faço GO? Foi quando isso já era mais ou menos meio do ano de 2020, ou seja, eu estudei quase metade do ano
pensando em otorrino, que foi bom, porque, como eu falei, é uma especialidade super concorrida, né? então eu dava o gás, assim, para estudar. E aí eu comecei a repensar, sabe? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Mas sempre a qualidade de vida eu ficava, meu Deus, mas como é que vai ser isso, né? Foi quando uma amiga minha, que já era R1 de GO, terminou a faculdade comigo, a Aline. Aí a Aline fez assim, mas amiga, veja, a sua vida não é a residência. Sim. A residência você vai passar 3 anos, vai ser muito árduo, mas vai passar. E depois, dentro da GO, você vai decidir pelo que você quer seguir. Sim. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, ser somente obstetra, ser somente ginecologista, dar plantão o tempo inteiro. E aí me deu uma dica muito boa, que eu sempre falo para as pessoas que querem fazer GO e que têm esse medo, assim, siga pessoas nas redes sociais que você, assim, almeja ser. Bote esse objetivo, assim, eu quero parecer com essa pessoa aqui. E aí você vê essas pessoas que postam mais na mídia, como é a rotina de consultório, de plantão. Você começa a perceber que a vida não é somente a residência. Não é somente sua profissão, né? Exatamente. E aí eu disse, realmente, comecei a seguir algumas pessoas, assim, a maioria era de São Paulo, pessoal que fazia mais a parte de gineco. Até então, meu coração era obstetrícia. Tu tava tentando. Tava, mas aí depois disso, eu conhecendo assim, o dia a dia mais do pessoal que faz mais gineco, eu comecei a me apaixonar um pouquinho, sabe? Mesmo antes de eu entrar na residência. E aí eu tomei coragem de colocar ginecologia, obstetrícia, na minha residência, na prova de 2021, no caso. Então, foi curioso, porque assim, minhas amigas todas da faculdade sempre diziam, tu vai fazer GO, se você tem cara de GO, e não sei o quê, e nananã. E eu, não, minha gente, nada a ver, nada a ver, nada a Ficava ver. tentando fugir Ficava daquilo. tentando fugir. Assim, a minha fuga durou, eu digo que durou até pouco, que foi 1 ano, mais ou menos. Eu conheço pessoas que fugiram 4 anos da GO. Então, assim, GO é uma especialidade que traz isso pra gente, sabe? Da gente... E assim, Lídia, a tua nota do ano que tu não passou em otorrino, daria pra passar em GO? Fiquei Daria. curiosa. E como tu lidou com isso? Quando tu realmente, assim, assumiu, caramba, eu vou fazer GO. Ou tu não chegasse a pensar? Não, tu acredita que eu nunca pensei assim? Nunca. Eu acho Esse que ano que tu estudou foi importante pra você? foi muito importante, assim, de amadurecimento, de saber, assim, as coisas que a medicina, faculdade de medicina não ensinam. Entender-se. Então, assim, foi um ano de muito amadurecimento, porque morei fora. Querendo ou não, foi um ano de pandemia, foi um ano de abdicação, porque ao mesmo tempo que surgiram muitas oportunidades de emprego, eu evitei estar pegando muito trabalho, porque eu sabia o que eu queria passar na residência. Então, assim, eu peguei meu postinho, segurei ele com todas as minhas forças e fiquei nele, sabe? Eu com 3 meses de formada, tava aí todo mundo abrindo plantão, abrindo hospitais de campanha de Covid, Sim. o pessoal oferecendo plantão adoidado, assim, e eu sustentando. Foi muita tentação. Foi muita tentação financeiramente falando, Sim. né, obviamente, e de aprendizado, mas eu nunca fui essa pessoa de muito intensiva e clínica e tá na porta. Eu sabia o que eu queria pra mim, entendeu? Minha cabeça era passar na residência. E uma coisa que eu tinha muito medo também, que é uma coisa que eu sempre falo também pros doutorandos, né, que a gente acompanha lá no hospital, gente, assim, não se deixem levar por empregos. Se você quer passar na residência e não passou de primeira, bote uma meta, tente viver com aquilo, com aquele dinheiro que você não... Um degrau abaixo, Exato, né? Do que você um degrau abaixo, conseguiria. porque depois você vira residente, você não consegue trabalhar da mesma forma. Sim. Então, viva como se você fosse uma pessoa que fosse passar na residência. Se você realmente tem esse interesse. Claro que tem gente que não tem esse interesse, né? Mas foi uma fase muito boa de amadurecimento. Foi uma fase difícil, porque eu via os 2 lados da moeda, né? Amigas que já estavam na residência, eu ficava, poxa, eu devia ter estudado mais no internato, devia ter me decidido mais rápido. Mas hoje em dia eu enxergo isso totalmente diferente. Ao mesmo tempo que eu também via as minhas amigas que
trabalharam nos hospitais de campanha, então conseguiam trocar de carro, as outras casando, comprando apartamento, e eu ficava, meu Deus, a sensação que eu tinha era que só eu não saía do Tava parada canto. no tempo, né? Exatamente, mas assim, quando a aprovação veio, foi um, ai, os seus filhos, sabe? Como se finalmente fosse começar a minha vida. Exatamente, exatamente. Que é também algo bem delicado, né, pra gente pensar, porque tem muito essa sensação de que a vida vai começar só depois da residência, né? Tem muito. E lidar bem como você lidou nessa parte aí, nessa fase da vida que você estava fora e vindo suas amigas na residência, demanda muito autoconhecimento também, demanda muita maturidade, que se você não tem, você vai adquirir. Pois é, E exatamente. realmente, assim, Foi é o que uma aconteceu fase comigo. que foi uma fase importante. Exatamente. Porque eu imagino, assim, que deve ter dado aquilo. Como eu comentei, eu passei, né? E aí a gente fica olhando assim, caramba, eu poderia estar lá. Vem esse pensamento. Mas eu tô vivendo algumas coisas que eu precisava estar vivendo fora da residência, sabe? E é muito aquela coisa de acreditar que o que tem que ser, vai ser, no tempo que tem que ser. Exatamente. E internalizar isso, mesmo de vez em quando você querendo fugir desse pensamento. E ter na cabeça, assim, que quando chega no final, você tem que ter a cabeça tranquila de que você fez a sua parte. Sim. Então, chegou uma fase da minha rotina de estudo que eu dizia assim, meu Deus, não é possível que eu não passe, eu só faço estudar. Aí depois me vinha um pensamento, meu Deus, mas se eu não passar, eu vou ter que continuar. Então, assim, eu comecei a mudar um pouco esse pensamento de dizer, poxa, se eu não passei é porque não era pra ser e eu tô tranquila, porque eu fiz a minha parte. Entendeu? Fiz o suficiente, não alcancei o objetivo agora, mas vamos seguir, que no caminho a gente vai chegar lá, algum dia a gente chega. Sim, se não desistir. É como se fosse uma fila, né? Se você permanecer, vai chegar a sua vez. Ô, Lídia, você falou um pouquinho agora da sua rotina de estudos. Isso. E você já tinha comentado antes que sua rotina de estudos no internato não era tanto focado na prova, você acabou que se entregou muito pro internato. E também tinha essa questão de não saber exatamente o destino, que talvez possa atrapalhar um pouquinho, né? Você disse que quando decidiu por otorrino, sentiu que o seu ritmo de estudo era diferente, porque realmente demanda mais, é uma pressão que a gente sente por um curso, por uma área mais concorrida. E aí teve esse ano em Garanhuns, né? Esse ano que eu não sabia que tinha existido aí nesse meio do percurso, que aparentemente foi um ano de muitas etapas, de muitos processos vencidos. E aí me conta um pouquinho como era a tua rotina de estudo no internato. Realmente, assim, pra prova, pensando em residência, não tinha nada? Eu tentava, sabe? Eu tentava fazer as questões. Na época, eu ia para as aulas presenciais e tal, mas eram aulas muito longas. E aí, assim, me cansava mesmo, sabe? E aí, assim, quando chegava em casa, eu tentava fazer questão e tal, mas nunca parava para estudar mesmo. O meu estudo durante o internato era meu paciente da enfermaria, da UTI, da enfermaria, da emergência, que eu pegava aquele caso e estudava. E na FPS a gente também tem a tutoria, que segue durante o internato. Então eu tinha os encontros de tutoria semanais, que eu estudava aqueles casos, aqueles temas, e no final do semestre a gente fazia a prova. Então basicamente era isso, sabe? Eu gostava mais de estudar o paciente que estava chegando para mim, entendeu? Ou então algum caso da enfermaria. E aí o que era que eu fazia muito? Pegava aquele caso e ia para a apostila estudar aquele tema, entendeu? Então não era uma coisa que eu seguia um cronograma. Às vezes eu pegava um paciente de cardio, mas nem tinha acontecido a aula de cardio ainda. Você já ia estudando. Aí eu estudava, quando eu vinha a aula de cardio eu dava uma revisada e tal, mas assim, não tinha uma coisa muito organizada, entendeu? Com cronograma. O foco realmente foi para o internato. Isso. Que é uma característica da FPS, o internato ser muito pesado e realmente acaba que você tem que tomar essa decisão. Mas você teve uma nota boa, você disse que inclusive passaria em GO. Então, assim, você teve um bom proveito nesse ano. Mas certamente não se compara ao que você construiu no próximo ano, que foi esse ano que você foi embora e etc. E aí, como é que se organizou esse ano? Você foi embora no sentido de estou indo para o posto, mas o meu objetivo é estudar, e essa era a sua prioridade número 1. Isso, era a minha prioridade número 1. Eu queria trabalhar, porque eu acho que a gente se forma, a gente tem que meter a cara mesmo e trabalhar e começar. De não ter dinheiro durante 6 anos. Com certeza, isso é algo muito importante. Conta muito. Ainda mais vindo de uma faculdade particular. Eu fui FIES, então eu sabia que em algum momento o FIES ia aparecer na minha conta, então eu precisava dar o gás no trabalho também. Mas eu sabia que eu não queria me adentrar somente no trabalho. Eu ficava imaginando minha rotina. Meu Deus, eu vou pegar um plantão de 12 horas, mesmo que diurno, eu vou chegar morta em casa. Como é que eu vou fazer para dar continuidade no estudo? Então,
eu disse, não, eu vou pegar meu posto e vou ficar quietinha nele e usar todo o meu tempo livre para me organizar para estudar. E aí, conta pra gente como Pois foi é. essa organização. Começou Você tudo... morava sozinha lá ainda? Lá eu morava sozinha, e aí depois de um tempo, acho que uns 2 meses, né? Porque fechou, assim, eu fui lá pra lá em fevereiro De 2021? 2020. Ah, Foi o da 2020. pandemia. Então, Caramba. eu fui pra lá, tudo normal em fevereiro. Quando foi março, fechou tudo, né? Então, lockdown, todo mundo nas suas casas. A cidade de interior, que já é mais tranquila, Deserto. completamente deserta. E o posto funcionava? O posto funcionava normalmente. Meu Deus. A gente atendia alguns casos. Pré-natal não parou, por exemplo. Não e tinha. alguns casos de paciente com síndrome gripal, que a gente precisava encaminhar para emergência ou que precisava orientar mesmo, ficar em casa. E, enfim, a gente dava aquela primeira ajuda ali, sabe? E aí, eu tinha a rotina. Lá eu consegui fazer um horário de que eu ficava atendendo até mais ou menos a hora do almoço. Estendia um pouquinho mais, às vezes largava umas 2h30, sabe? Às vezes eu estendia a visita domiciliar, tentava visitar os pacientes, tipo, cada dia um pouquinho. E aí eu consegui ficar largando bem mais cedo do que o habitual, porque eu fazia esse atendimento bem estendido. Eu gostava de chegar cedinho e eu combinei com o pessoal lá da prefeitura de fazer esse atendimento assim. Nossa. E aí eu chegava em casa, né, almoçava e já metia as caras no estudo. Eu lembro que eu fazia assim, eu tenho direito a ver um episódio de uma série enquanto eu almoço. Depois disso, eu não posso... Era seu lazer. Era o meu lazer. E depois disso, para a série e metia a cara nos estudos. E aí eu segui. E o sono? Acordou cedo, foi pro posto, mas eu assistiu conseguia série dormir almoçando. cedo também. Ah, Tem um detalhe muito importante nisso, que era pandemia, lockdown, então a gente não saía, não tinha o que fazer, festa, não tinha barzinho, não tinha restaurante. Meus amigos todos morando aqui. Lá eu tinha família, né? Meus sogros moram lá, eu tenho alguns parentes que moram lá também. Mas era aquele negócio, muito todo mundo em suas casas e, né, era o que tinha. Favoreceu, né? Isso me Bastante. favoreceu, de certa forma. E aí, poucos meses depois do lockdown, meu noivo começou a trabalhar de home office. E os pais dele morando lá em Garanhuns, então ele foi pra lá Foi. E aí a gente ficou morando nesse apartamento. Graças a Deus dava tudo certo, porque no momento que eu tava no posto, ele conseguia trabalhar. Então a gente meio que batia os horários. E ele só parava, assim, de trabalhar perto do final da tarde, à noite. Então, eu já tinha começado a estudar, entendeu? E aí, às vezes, eu despachava ele para casa dos pais para fazer um simulado mais concentrada, ou enfim. Mas deu super certo, assim. Eu não consegui... não atrapalhei a minha rotina de estudo por conta disso, né? Pelo contrário, acho que me deu mais segurança. Sim. Ter uma pessoa, entendeu? Às vezes o almoço pronto sempre é bom, né? Uma ajuda, Uma né? ajuda. Pra arrumar a casa, lavar uma louça. Exatamente. Ô, Lídia, mas e esse ano da pandemia mexeu muito com a saúde mental da gente, né? Teve Total. uma série de pessoas, assim, que conta, inclusive, que não conseguiu mais dar prosseguimento para os estudos, que foi um ano que realmente queria pagar, assim, no calendário. E esse ano deu muito certo para você, porque a gente já sabe o resultado final disso. Exato. Como é que você lidou com essas questões? Você estava longe da sua família, né? A gente estava diante de uma coisa que a gente nunca tinha vivido. Era assustador, de certa forma. Tu precisou de ajuda terapêutica? Como é Sim, que você com se certeza. organizou nessa parte? Com toda certeza, assim. Eu hoje só tenho essas reflexões sobre esse ano que eu passei, muito por conta de terapia, assim. Eu fiz terapia durante o ano inteiro. No meu R1 também continuei. E, assim, foi o que mais me ajudou mesmo, a me manter com a saúde mental em dia, né? Vamos dizer assim. Porque realmente era muito difícil. Apesar de que na minha casa, aqui em Recife, minha mãe enfermeira não parou. Meu Eita, pai tem verdade. comércio que também não parou, não precisou parar. E nessa época, meu irmão morava na França, estava estudando lá. Então, assim, ninguém na minha casa parou de trabalhar. Então, meio que todo mundo estava sendo exposto. E aí, mais ou menos a cada 15, 20 dias, eu conseguia vir para Recife, via meus pais e tal. Mas era aquele negócio, né? Sem muito estar junto, tentando evitar muito contato. Minha avó era viva na época, então eu passei um tempão sem vê-la. Foi realmente muito difícil. Mas eu acho, assim, que eu consegui tirar de letra, assim, de um ano tão pesado. Outra coisa... Pra trás. Olhando para trás, exatamente. E outra coisa, assim, que me fez
seguir mais tranquila foi o fato de eu realmente não ter ido para a linha de frente do Covid direta, né? Sim. Eu trabalhei, mas era em unidade básica, então era uma coisa muito mais tranquila. Os pacientes graves que eu via eram rapidamente, eu conseguia levá-los rapidamente para as emergências e eles eram atendidos rápido. Eu não precisei estar dentro daquelas UTIs e tudo mais, entendeu? E isso, assim, realmente, se eu fosse ter que trabalhar naquele ambiente, era uma coisa que mexeria com certeza muito mais comigo e eu acho que eu não conseguiria alcançar o meu objetivo, entendeu? Sim. Entendo. Como é que tu organizava a semana? Segunda, terça, quarta, tipo, no sentido de assistir aula, fazer questões, como é que tu, na real mesmo, a tua metodologia que você usava durante o A minha metodologia foi tentar não acumular, né? tentar. Tentar não Difícil. acumular, o que é Uma muito missão quase difícil. impossível. Exato. Só que no meu ano de pandemia, com o meu horário bem flexível, onde eu trabalhava, eu terminei conseguindo não acumular Meu nada, Deus. praticamente, Acho que é a assim. primeira convidada que a gente recebe que conseguiu Pois eu sempre conto que, gente, era um ano de pandemia, tananana, Tem esse fator, né? porque, assim, tem esse fator. A gente não tinha pra onde sair, eu não tinha pra onde viajar, pra ir pra uma festa, pra encontrar meus amigos. E como eu te disse, eu também me segurei no postinho e não peguei outros empregos, porque Sim. o que eu vejo muito é que, assim, às vezes a gente realmente trabalha mais e eu acho que plantão é uma coisa que cansa muito a gente. E a gente parar pra estudar depois de um plantão, pra mim é quase impossível essa ideia. Então, eu acho que termina isso atrapalhando a rotina, entendeu? Então, eu tive, de certa forma, não acho que pandemia foi uma sorte, mas facilitou um pouco a minha vida nesse sentido, de ter uma rotina de estudo. Então, segunda-feira era para assistir aula e fazer aquelas questões do final da aula, era isso que eu fazia, eu só ia dormir se eu tivesse terminado. E assim por diante. Na terça, se fosse fazer questão, eu ia fazer questão, revisar aquele assunto. E assim por diante. Eu fiz o médico residente, eu acho que foi, se não me engano, o primeiro ou o segundo ano do eu médico residente, 2020. O Emético surgiu em 2019. Isso, pronto. Exatamente. Segundo ano. Ainda era aquela ideia de mais ou menos 3 temas por semana e você Exato. detonava os 3 temas. Exatamente. Perfeito. E como é que tu se organizava com relação às revisões? Então, quando chegou mais para as revisões, eu tentava sempre fazer, porque eles liberavam as revisões pequenas, né, ao longo de todo o ano, e aí eu sempre conseguia fazer, sempre conseguia, assim, quando tinha um assunto ou outro mais acumulado, dava tempo de eu, tipo, fazer o assunto que estava acumulado e dava tempo de eu fazer a revisão. E aí, quando chegou mais pro final do ano, graças a Deus, eu tinha cessado, assim, né, tipo de assunto. Então, começou a revisão, eu comecei junto e consegui dar conta. O que eu gostei muito de fazer eu estudo escrevendo. Então, eu fazia muita anotação dos vídeos, das videoaulas, alguns resumos de apostila e flashcard. Eu fiz alguns flashcards, assim, por conta própria manual mesmo, cardzinho de papel, bem tradicional. Que eu lembro que quando eu vinha para Recife, nessas viagens, né, eu vinha com os motoristas, e às vezes eram as viagens mais demoradas do que o habitual. E aí eu vinha com meus flashcards, assim, porque não dava para abrir o computador sem internet na estrada. Eu disse, não, é uma forma de eu não perder tempo. Meu Deus. E eu vou estudando aqui com o meu flashcard. Realmente, foi um ano de muita dedicação. Ô, Lídia, me diz uma coisa, durante esse ano, realmente, assim, não tinha muito para onde ir, não tinha muito o que fazer. Aí tua válvula de escape, você já comentou um pouquinho, que era assistir uma série, etc. Isso. Mas e a saúde física? Conseguisse fazer alguma coisa? Porque não tinha academia, não tinha nada. Era assim, minha sala era um cubículo, mas aí eu lembro que eu fiz, pai, compra amaciante daqueles mais pesados. Meu Deus. E era assim que eu fazia meus treinos. Eu sempre gostei, assim. Eu tenho uma dificuldade, assim, que quando... Até eu me encontrar no exercício físico, eu vou enrolando. Depois que eu começo, eu geralmente continuo, sabe? E aí, na época, como eu cheguei lá em fevereiro, não era pandemia ainda, eu entrei num cross. E foi a minha sorte, porque eu amei o cross de lá. E aí, a galera começou a fazer aula online depois. Caramba! Então, eu abria o meeting... E aí todo mundo fazendo crossfit com as coisas que tinha em casa. Então era subida no sofá, Meu Deus, amaciante. E foi o que, assim... Você não abriu mão disso, exato, então. eu não abri mão disso. Das minhas séries, filmes, né? A gente tinha muita live, né? Sim, muita. 8 horas da noite. Era engraçado. Aí pronto, era assim, minha diversão, massa, sabe? Massa. Lídia, aí chegando mais um pouquinho perto da prova,
no momento da inscrição, você já tinha certeza que você queria GO? Isso. Como é que você foi aí nas suas escolhas? Você foi tendeu totalmente para o IMIP, já que você já era do IMIP? Como é que você escolheu isso? Como é que foi essa sensação de realmente assim, otorrino não é o que eu quero, eu vou assumir isso? E nesse momento de inscrição, como era a ansiedade aí para a prova, já se aproximando daquilo, momento de tensão também com relação à pandemia, a gente não sabia quando ia ser essa prova, foi Pois é. 2021, inclusive, né? Foi, exatamente. Primeiro de tudo, a gente não sabia quando ia ser a prova, né? Se ia ser online. Sim, exato. Como ia ser, enfim. Mas assim, depois que eu me decidi por GO, realmente não passou nenhum momento pela minha cabeça voltar para otorrino. Pelo contrário, eu assim, tirei um peso das minhas costas, assim, eu disse, caramba, agora realmente eu acho que eu vou pro caminho certo. Mas nessa fase, realmente a ansiedade já bate. Eu lembro que eu conversava com algumas amigas que estavam fazendo mais ou menos o mesmo esquema que eu. Cada um queria uma coisa na época e todas nós muito ansiosas, sim, esperando o edital, aquela espera do edital foi bem difícil. Eu acho que me gerou mais ansiedade do que perto da prova em si, depois que eu sabia a data da prova, onde ia ser a prova, sabe? Porque realmente, época de pandemia, não tinha o que não saber, tinha. o que esperar. Exatamente. E eu tinha muito na cabeça querer tentar fazer prova em outros cantos também, sabe? Em outros estados. Era uma ideia sua fazer residência, mas era uma então, ideia assim, não era uma ideia firme, hoje em dia eu sei disso, mas além de tudo, era uma coisa que eu pensava assim, eu preciso ter uma outra chance. Se eu não passar em Pernambuco, pelo menos em outro estado, eu queria muito passar. Então a motivação não era necessariamente fazer residência fora, era ter o máximo de chance possível. Exatamente. Passar em algum lugar. Exatamente, era essa a ideia. E aí eu optei por fazer a CESPE e eu fiz o SUS Bahia também, porque meu noivo também tem família lá em Salvador, então eu pensei em fazer residência lá também. Seria não sei, uma oportunidade. Eu gosto muito de Salvador, então era perto de Recife e tal, Nordeste. Vou fazer. Enfim. Mas aí também SUS Bahia é um caos, eles liberaram a data de uma prova, comprei passagem, tudo. E aí simplesmente não aconteceu a prova. Caramba. A prova só foi metade de janeiro, foi depois da CESPE. E aí eu lembro que eu já tinha corrigido minha CESPE, disse, não, em algum hospital eu vou estar. E aí eu larguei de mão do SUS Bahia, porque eu disse, não aguento mais. Foi tipo uma diferença de 15 dias de uma prova para outra. Não cheguei a passar, perdi passagem, tudo. O SUS Bahia, eu não sei como tá sendo agora, mas era uma prova aberta, então totalmente diferente da minha rotina de estudo, né? Sim, de simulado, de questão fechada, da SES e tudo mais. Mas eu tava apostando assim, pô, tô estudando, vou tentar e vamos ver no que vai dar. Sim. Mas aí terminei largando de mão mesmo do SUS Bahia e não cheguei a passar, não. E assim, pertinho da prova mesmo, eu vivi um momento, assim, foi quando a pandemia mais me pegou, porque eu perdi um tio de Covid, um tio muito querido, faltando menos de um mês pra prova, acho que faltavam umas 3 semanas, assim. Caramba. E minha avó, 2 dias depois que a gente perdeu o meu tio, minha avó teve um AVC extenso. Então, assim, foi muito difícil. Parecia que tudo que eu tinha estudado ao longo do ano inteiro, meu Deus, desabou. E agora eu não posso perder. Fiquei nessa angústia. As últimas semanas eu não consegui estudar como eu tinha planejado. Aí é tanto que eu fiz, não, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ter essa sensação de que fiz tudo o que pude. Sim. E aí eu lembro que eu peguei, acho que é Diana o nome dela, que é aqui do Médico Residente, que ela fazia umas mentorias e umas consultorias com a gente e tal. Eu disse, não, vou falar com ela porque ela me ajuda, expliquei a situação e tal. E aí momento de desespero. Momento de desespero. Faça assim, faça assado, você tá ótima, faça assim, nananã. Eu disse, pronto, eu vou seguir isso aqui. E aí, faltando 15 dias pra prova, eu disse, mãe, não vou pra Recife, sinto muito. Não, Gabriel, fique aí com seus pais. Eu não, né? Que tava comigo na época. E aí eu fiquei sozinha, assim, uns 15 dias antes da prova. Não vim pra Recife, fiquei nos finais de semana só também, só tentando focar mais nisso pra não perder tudo que eu tinha estudado e ter justamente essa sensação de fiz tudo que pude, entender? Não que você fosse perder, né, Não que eu fosse mas perder, é mais aquela sensação, né? O coração, porque assim, entendeu? você já tinha construído algo sólido. Exato. Que não ia se despedaçar em 15 dias, mas você fica com aquela coisa, tipo, exatamente. Eu quero fazer um pouco mais, eu imagino. E essa escolha do hospital, né, que você perguntou, o IMIP realmente, quem vem do IMIP tem esse negócio com o IMIP, que é amor. IMIPiano pra sempre. IMIPiano pra sempre e tal, ou ame ou odeie, enfim.
Mas nessa época, como eu tinha ficado um ano fora, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria passar. Então, o hospital que eu passasse, eu ia, sabe? Independente. E cogitei em não botar o IMIP como primeira opção por conta dessa questão do Covid. Na época, o IMIP estava só recebendo gestantes com Covid, então era fechado para o Covid. E os residentes nessa época estavam sofrendo muito essa questão, sabe? Sim. Estavam precisando rodar em outros hospitais, Hospital da Mulher, enfim. E aí o pessoal reclamava muito disso. E aí eu fiquei bem balançada em não colocar. Mas eu também pensei, não é possível que a pandemia vai durar esse tempo inteiro. O resto da vida. Não é possível. Conversei com alguns staffs que eu tinha mais proximidade, desde a época do internato. E aí eu disse, não, vou botar um IMIP mesmo. Porque na minha cabeça, se eu não botasse o IMIP como primeira opção, eu perderia uma cartada Sim, a menos. com certeza. Porque geralmente são os primeiros lugares que colocam o IMIP, e se eu não botasse, tipo, eu perderia, né? Sim. E aí eu disse, não, vou botar, e aí fiz a minha ordem de hospital, conversando mesmo com as pessoas, com os residentes de outros serviços, com staffs que eu tinha mais proximidade. E aí fiz minhas opções e fiz a inscrição tranquila. Ô, Lídia, nessa época da escolha do hospital, você já tinha algo em mente sobre o pós? Porque, assim, algumas residências meio que já exigem um pós. Por exemplo, clínica médica, hoje em dia, basicamente exige um pós. Mas GO é uma das especialidades que não, né? Muita gente, a maioria, eu acho, faz GO e termina os 3 anos e vai atuar como gineco-obstetra. Você é urogineco hoje, você está fazendo fellow de urogineco. Já tinha isso na mente, porque estando em um lugar que você já esteve um dia, vem esse pensamento, assim, a gente sabe que em alguns lugares tem um pós e outros não tem, ou nessa época não tinha nada na sua cabeça relacionado a isso? Eu sabia, por ter sido do IMIP também, eu sabia que sendo residente do IMIP, eu tinha abertura para fazer algumas subespecialidades depois, né? Que é uma coisa que que quase ninguém sabe, Lídia. Pois é. Infelizmente. A gente que é residente do IMIP, a gente tem meio que prioridade em fazer alguns fellows lá. Então, atualmente, a gente tem o fellow de gestação de alto risco, de oncogineco, de urogineco, e também tem o fellow de cirurgia ginecológica, que é um fellow mais recente, que agora que, assim, ele tá realmente tomando uma forma mais sólida, e tá sendo muito bom também. Tenho algumas amigas que fazem e gostam bastante. Então, assim, quando eu decidi por GO, na minha cabeça, eu sabia que eu tinha um leque muito grande, muito extenso. Sim, muito. A GO até isso. Né? Exato. Se você quiser fazer somente exame de imagem, você vai para fetal e consegue. Se você quiser somente operar, você consegue. Fazer obstetrícia, você consegue. Tem um leque muito grande, realmente. Sim. Mas nessa época que eu escolhi por GO, eu não tinha muito isso do pós, não, ainda, sabe? Eu sabia que eu gostava muito de obstetrícia, mas na época meu coração estava muito balançado pela gineco, porque é um mundo à parte, assim, a gineco é muito bonita. E aí, assim, eu terminei passando no IMIP, e dentro da residência foi que eu fui vendo o caminho que eu iria seguir. Uma coisa que me fez seguir mais para o lado da urogineco, inicialmente, não necessariamente da urogineco, mas da gineco em si, foi o fato de que na obstetrícia, no IMIP, na verdade, a gente tem uma carga de obstetrícia muito, muito pesada, muito importante, e que a gente sai com a mão muito boa de obstetrícia. Na verdade, não só no IMIP, sabe? Mas em qualquer residência que você fizer no Nordeste, você sai muito bom em obstetrícia. A gente consegue ver muita coisa diferente, sabe? Aqui no Nordeste. Infelizmente, né? Porque são muitas doenças graves. Mas a gente termina tendo um aprendizado muito grande. E se repete muito as coisas na obstetrícia. Isso, né? Se repete bastante. Meio que você aprende independente. Exatamente. O volume do IMIP é gigante, o volume de uma forma geral nos hospitais é muito grande. Isso. No R1 você já sai fazendo, né? Exatamente. Cesárea e etc. Tudo. E assim, na verdade, em qualquer hospital é assim, né? Se você for parar pra ver, todos os hospitais que têm residência em GO, você sai muito bom. Muito bom, exatamente. Eu digo assim, porque, como você que escolheu, porque o pessoal acha que o IMIP é o melhor, não sei o quê. Eu disse, assim, veja, não é porque a residência do IMIP é a melhor, porque tem isso, tem aquilo. Não é assim. Eu acho assim que as pacientes que chegam no IMIP é que
tornam ele esse hospital um pouco mais diferenciado, porque assim, as coisas que a gente vê no IMIP, só vê no IMIP, é um clássico, assim, isso funciona não só para GO, entendeu? Para pediatria, para o pessoal da clínica, intensiva, enfim, coisas muito raras também. Coisas muito raras, isso. Se a paciente chegar com coisa simples lá, pode ter certeza que alguma coisa tem. Vão descobrir se não tiver ainda. Porque vai descobrir se não tiver. É mais ou menos isso. E aí, Lídia vai para a residência de GO, R1, R2. Como é que foi? Tinha vida no R1? Pois é. Você vai me estranhar agora, mas eu acho que o R1 foi um dos meus melhores anos da residência. Meu Deus, como assim? Pode acreditar. Eu acho que o R1, essa felicidade de você passar na residência, essa animação... Dura um pouco. Assim, não, no meu caso, durou o ano todo, assim. É óbvio que o cansaço bate, que você desanima, que tudo mais. Mas, assim, era muito massa você estar lá nos plantões e fazer uma cesárea e aprender toda cesárea é uma coisa diferente. Começar a operar... ectópica rota, por exemplo. E aí, assim, tudo vira muito novo. É tudo muito novo, assim. Tudo então, um nó que você aprende, tudo é coisa mil maravilhas, entendeu? Então, o R1, ele tem um pouco disso. No meu caso, que foi no IMIP, né? O pessoal comenta muito, é muito pesada e tudo mais. É, sim, uma residência muito pesada. No R1, é muito puxado. Mas quase todos os meus R iguais, por exemplo, conseguiram trabalhar por fora. Por exemplo, da plantão de clínica, tinha gente que trabalhava em UPA. No meu caso, eu fui da plantão de emergência clínica em um hospital privado, porque eu precisei começar a pagar meu FIES. Então, com minha bolsa da residência não dava, então eu tinha que trabalhar. Eu comecei em setembro do R1. Mas... Já é um mito que você está quebrando. Porque eu, particularmente, que quero GO... que vou conversar, eu mesmo tinha na minha cabeça que era impossível trabalhar fora no R1 se fosse no IMIP. Pois é, e assim, olha que eu trabalhava de 15 em 15 dias, mas colegas minhas trabalhavam semanalmente, e às vezes faziam 24, às vezes 12. Uma coisa que ajuda muito na residência de GO é você ter um grupo de R iguais amigo. Isso daí eu posso falar, faz muita diferença, porque assim, meu grupo de R iguais, assim... foi sensacional. E a nossa chefa, que eu brinco que ela era nossa chefa, assim, que organizava a nossa escala de plantão, de evolução, ela fazia de tudo pra não chocar os horários da gente. Então, assim, todo Era mundo... um anjo, então. Era um anjo. Luana foi um anjo, assim, na vida da gente. Meus RGOs que vão ouvir, eles vão saber disso, porque... foram 3 anos e, assim, cada vez mais a carga horária fora da residência aumentando, porque a gente vai começando a trabalhar mesmo, né? Sim. Metendo a cara. E aí, a gente conseguia fazer com que os horários da residência não chocassem com os horários de trabalho. E vive, você vive. Possível. É possível. Você consegue, sim, ter final de semana livre. Você consegue viajar. Você consegue ir para casamento de amigos. Você consegue viver, entendeu? O preço é um pouco alto, claro, mas no final compensa. Compensa. Ao meu ver, compensa. Não é esse terror que as pessoas fazem, sabe? Isso é bom ouvir isso. E trazer isso para que mais pessoas consigam ouvir, sabe? Porque a gente já enfrenta esse preconceito de antes, né? De não vai ter qualidade de vida, de a residência pesada. Aí em alguns hospitais ainda mais. E aí começam a surgir inúmeros mitos que eu já ouvi alguns. E aí é muito bom ouvir alguém que viveu e dizer, não é bem assim, sabe? Exatamente. E assim, eu acho que tem mudado muito o perfil de preceptoria, de staffs. Então tá todo mundo muito tentando ajudar todo mundo, graças a Deus, né? Porque a gente tem uma visão de preceptores e staffs carrascos, que não permitem nada e tal. Claro que existe um ou outro que ainda é assim, mas hoje em dia, sinceramente, lá no IMIP não é a maioria. Pelo menos assim, eu posso falar do hospital que eu vim. E não é assim, sabe? Um R igual ali cobrindo, dá pra viver, sabe? Que massa, que massa. Ô, Lídia, e como é? R1 é basicamente obstetrícia, é muita sala de parto. Muita sala de parto. Quando é que vocês começam a ter vivência sobre as subespecialidades? É no R2, no R3? Geralmente, sobre a sub mesmo, no R3. Mas no R2, a gente tem 4 meses de enfermaria de gineco. Então entra bastante gineco. E 4 de obstetrícia, de alto risco, né? Que a gente roda na enfermaria de alto risco. E aí sobram opcionais e férias? Opcional, férias e mais uma sala de parto. No R1, a gente tem 3 meses de sala de parto. Meu Deus, direto, tem que ser direto, né? Não precisa ser direto. Não precisa ser direto. Eu acho que é uma pessoa, porque entram 15,
E aí, nosso chefe da residência, ele montou uma tabelinha mostrando os meses. Sim. E aí, tem uma pessoa, um sorteado, que roda, acho que 2 ou são as 3 salas de parto emendadas. Um cheio de azarado mesmo. Geralmente, essa pessoa é a pessoa remanejada por último. Dá uma dorzinha. Essa pessoa é que todo mundo abraça, assim. O meu grupo de residência foi uma das grandes amigas que eu fiz na residência. E aí a gente ficava, gente, vamos perguntar se Lívia tá bem. Porque ela não pode desistir. Lívia, você tá bem? Olha, qualquer coisa. Pode Que falar e não sei o quê. Porque assim, se desistir um, todo mundo se lasca mais. Porque a gente tem que compensar os plantões, as evoluções. E todo mundo vamos se ajudar. É puxado. 3 meses, 2 meses juntos. É muito puxado. E ainda essa pessoa tem férias no começo da residência. Então, meu Deus. Férias de março, quando você não tá cansada. É, tipo maio. É bem no começo, Caramba. Assim. E aí, no R2, já tem alguma coisa de gineco, mas ainda não são as subs propriamente ditas. Propriamente ditas, não. A gente roda na enfermaria de gineco. Termina tendo contato, porque alguns... Tem os leitos, né? Tem os leitos, que a gente evolui. E alguns staffs que operam na gineco operam algo da sub. Por exemplo, tem staffs que operam com os residentes que são da URO. Então, querendo ou não, os residentes fazem um pouquinho das cirurgias que a gente faz nas subs também, sabe? Tem o preceptor que opera pela gineco, mas é um ginecologista, entendeu? Então, a gente tem um pouquinho mais de contato. E a visita da enfermaria, né? A passagem de casa da enfermaria é muito completa. Muito. Isso daí é uma coisa muito diferenciada também no IMIP. Lá, puxando um pouquinho minha sardinha pro lado da gineco. Tem que puxar. Acho que são 30 e poucos leitos na enfermaria. E você vê de tudo, de câncer, de todos os tipos que você puder imaginar, ovário, colo, enfim, até paciente com DIPA aqui internada para tratar, sabe? Sim. Então, a gente vê um leque muito grande e a parte teórica é muito boa também, sabe? Nossa. Porque você vê ali na prática, mas os preceptores, eles têm essa tendência a querer discutir, a marcar a discussão. Então, essa parte teórica é muito massa também, entendeu? Com o paciente ali na sua frente, entendeu? Isso deve ser muito bom. Único. Isso. E quando foi que você sentiu que seu coração estava indo para URO? Pois é. No R2, a gente tem direito ao mês opcional. Nessa época do meu R2, eu tinha assim, eu sabia que eu queria alguma coisa dentro da gineco. Como eu falei, a gente já sai muito bom de obstetrícia. Óbvio que a gente não pode parar de estudar, né? Sim. Mas eu sabia que eu precisava me aprofundar um pouco mais na parte da gineco. E aí, eu conversando com uma pessoa ou outra, vendo mais ou menos o que cada área fazia, propriamente, assim, dito, né? No dia a dia, eu disse, rapaz, eu vou rodar o opcional de URO, para ter mais ou menos uma noção. E aí eu me apaixonei Que massa. pelas pacientes, principalmente. Geralmente são pacientes um pouco mais velhas, mas nem tanto assim. Eu costumo Ali dizer meia-idade, isso, exatamente. Eu costumo dizer que na URO a gente consegue trazer de volta a qualidade de vida para as pacientes, sabe? Isso deve ser a melhor isso parte. É mágico. Isso é muito massa, sabe? Eu me apaixonei muito por isso, porque são pacientes que sofrem, geralmente no SUS principalmente, por anos, porque não conseguem encontrar uma pessoa que possa ajudá-la naquele problema. E geralmente aquele problema é um problema que causa muita angústia, timidez, ela não gosta de falar sobre o problema, por exemplo, perda de urina. Sim. São pacientes que precisam usar fralda o tempo inteiro, né? E são pacientes que são jovens, porque 60 e poucos anos hoje em dia é um paciente muito jovem. E né? problemas que são resolvidos de fácil, forma né? fácil, Porque exatamente. assim, entra em uma sala de cirurgia e muitos deles são resolvidos. Pois é. Né? Às vezes a gente recomenda uma fisioterapia e a paciente fica perfeita. Meu Deus. Então são coisas simples, né? Que traz de volta uma qualidade. Os pacientes saem felizes, assim, sabe? Isso, eu fiquei completamente apaixonada por isso. E uma coisa também que me fez pensar foi que o fato da população tá cada vez mais envelhecendo, né? Sim. E a gente precisa envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então eu disse, rapaz, eu acho que é por aqui, mais ou menos o que eu... crescente. Uma área crescente, uma área muito nova, né? Ainda é muito nova. Se você for ver lá as teorias todas da URO, os livros, os artigos, são todos muito novos. Então, assim, eu me apaixonei muito por essa parte. E eu gostei, assim, eu lembro que eu conversei com alguns staffs e alguns deles fazem a parte também de estética íntima, laser vaginal. Legal. É uma coisa que eu gosto, acho muito massa, porque também muda a qualidade de vida da paciente, sabe?
E aí eu me apeguei a isso, eu disse, eu acho que é isso que eu vou fazer. E aí veio a certeza já no R3. Veio a certeza já no R3, isso eu rodei opcional no finalzinho do R2, e aí começando o R3 eu já tinha isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que eu vou fazer Uro. O problema era onde, né? Eita, e aí que entra? Porque desde o... Aqui em Recife só tem no EMIP, no caso. De Fellow, sim. O HC, se não me engano, e o CISAM tem staffs preceptores de urogineco, mas não tem um Fellow em si, Isso. sabe? E seria muito bom, inclusive, se esses outros hospitais começassem, porque eu acho que tem total capacidade de começar. Mas, enfim, o Fellow só tem no EMIP hoje, e aí a maioria das minhas amigas nessa época do comecinho do R3 queriam Uro também. E nós tínhamos quantas vagas? 3. E aí... agora entra aquela questão de o processo seletivo não depender só de você. Exatamente. Muito difícil, porque se fosse para fazer prova, seria com minhas próprias amigas, né? Seria complicado. Então, muito complicado. Mas Deus é tão bom que assim... Elas se encontraram. Não, todas nós nos encontramos, graças a Deus. Que bom. Uma parte foi fazer o fellow de cirurgia ginecológica, a outra foi fazer oncogineco, outra foi fazer vídeo em São Paulo. Enfim, cada uma foi se encontrando. Graças a Deus, a gente não precisou fazer prova, mas para o pessoal ficar sabendo, funciona? né? É isso que eu queria... Na verdade, esse podcast está sendo muito para mim. Que bom! Porque, meu Deus, eu tenho tantas dúvidas. E aí eu tô perguntando realmente, porque a gente não sabe dessas coisas, Lídia. A gente não sabe dessas informações. São coisas muito difíceis, assim. E a gente fica escutando coisas soltas, feito eu te comentei. Mas eu quero que você conte aí, porque nunca tinha ouvido ninguém que soubesse com propriedade. Eu já conhecia alguém que é fellow do IMIP, mas também não tive esse papo, sabe? Sim. E eu acho muito importante, porque assim... Como é esse processo para entrar, o processo de escolha? Se essas suas amigas quisessem o mesmo fellow que você, conta aí pra gente. Pois é, então, já houve ano de sobrar vaga, e aí ter uma prova, né, para as pessoas de fora do IMIP poderem participar e fazer o processo seletivo também. No caso, sobra vaga se ninguém do IMIP quiser. A princípio, sim, sabe? Mas é algo que é muito conversado, não existe muito protocolo para isso, sabe? Eu costumo dizer que o Dr. Arthur, que é o nosso chefe, ele sempre gosta que o conhecimento dele se espalhe, então ele sempre gosta que tenha gente de outros estados, de outros hospitais, porque ele quer levar esse conhecimento para outros cantos, entendeu? Sim, difundir isso, né? Difundir, exatamente. Justamente porque é uma especialidade muito nova, entendeu? E precisa muito mais do que... Muito difícil de encontrar. Muito, muito carente. E aí, assim, eu não... Confesso que sobrando vaga, eu sei que com certeza tem prova, mas no meu ano, que foi esse ano, né, a gente conversou e nós éramos 3, né, iguais, querendo o fellow de Uro, e aí a gente conversou e aí ele decidiu por não abrir prova. Mas eu acredito, assim, que o desejo dele mesmo era ter feito prova, sabe? Eu acho que a gente pegou ele mais no sentido de que minhas 2 fellows iguais, uma de Souza, na Paraíba, e a outra de Maceió. Então, elas não pretendem, né? Elas não pretendem ficar em Recife, e isso terminou calhando bem, entendeu? Sim. Mas a minha sensação é de que ano que vem, Dr. Arthur não passa sem prova não, sabe? Eita. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para quem tem interesse. E assim, a Urogineco lá, a gente recebe muito residente de fora, de outras cidades, de outros hospitais. Residentes de GO. De GO, que querem rodar opcional também, sabe? Nossa. Nesse mês a gente tá com a residente de Maceió, por exemplo, que tem interesse em fazer Uro. E é muito interessante, é muito legal. A gente sempre tá de portas abertas para receber o pessoal. Que massa. E aí, nesse ano, a escolha... Eram 2 vagas. Esse ano foram 3 vagas. Que você passou. Foram 3 vagas. E foram para as 3... As 3 iguais. Que são agora fellow iguais. Isso. Que eram todas da mesma turma da residência. Exatamente. Massa. E aí, como é que funciona o fellow? Como é? É parecido com a residência? É mais tranquilo que a residência? É engraçado. Tem bolsa? Pois é, não tem bolsa. Não tem bolsa? Não Meu tem. Deus. É o que mais Eu não pega. Sabia. Pode crer, não tem bolsa. Assim, né? No Brasil, até onde eu sei, que eu pude pesquisar, porque eu ainda pensei em fazer o fellow fora, mas por questões de família mesmo, questões financeiras, eu optei por continuar em Recife. Do que eu pesquisei, tem fellows que a gente recebe bolsa, tem fellows que a gente não recebe nada, e tem fellows que a gente paga. Não, aí... Exatamente. No caso do IMIP, você não recebe nada, mas também não paga, Exatamente. Né?
Pelo menos Menos mal. uro, onco, gestação de alto risco e cirurgia ginecológica, que são os 4 fellows que tem, a gente não paga, certo? Então, o que é que se faz, né? Basicamente, a carga horária da gente é uma carga horária semelhante à carga horária da É residência. sério. Sério. Meu Deus. De São segunda- 2 anos. 1 ano. 1 ano só. São de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Às vezes se estende um pouquinho, né? Porque cirurgia não tem muita hora para acabar. Caramba. Mas o que é que o EMIP faz? Para você entrar no Fellow, você precisa trabalhar no plantão da obstetrícia no final de semana. Dá 12 horas de plantão e fazer um ambulatório de ensino, um turno de ambulatório de ensino, que a gente atende uma média de 6 pacientes com os acadêmicos da faculdade, da FPS. Mas E isso é aí, remunerado? Isso é Ah, remunerado. agora eu entendi. Entendesse? Então a gente recebe pelo que a gente trabalha no IMIP, Entendi. extra fellow. Entendi. Entendeu? E aí você fica à vontade. Se você tiver, de repente, o fellow tá numa estrutura de horário, que você tem uma tarde livre, fixa, de semanal, se você quiser aumentar um turno de ambulatório, você vai receber por aquilo. Se você quer aumentar sua carga horária de plantão, você também recebe, entendeu? Entendi. E aí é legal, porque você meio que está Funciona contratado, funciona bem. Você está contratado do IMIP, mas assim, não é leve, nem um pouco. Eu imagino. Nem um Mas pouco. assim, tem enfermaria para evoluir, tudo isso como um residente. Só que a diferença é que como a gente é da urogineco, a gente vai evoluir nossos pacientes da Sim. uro, sabe? A gente não fica responsável por todos os leitos da enfermaria de gineco. Somente O que for da gente, exatamente. Pré-op, pós-op de vocês. Basicamente isso. Então, assim, quando tem 3 pacientes internadas é muito, sabe? Porque geralmente é pré e pós, não entra Exatamente. pacientes para investigação, Raramente. etc. Não, né? De vez em quando a gente precisa internar um paciente, por exemplo, que faz infecção urinária de repetição, que precisa tratar com antibiótico terapia venosa. Uhum. Às vezes a gente precisa, mas ou então algum paciente que teve alguma complicação cirúrgica que precise Sim, ficar acompanhando, mas isso é bem raro. entendi. É bem raro, geralmente é pré e pós-op. As cirurgias da uro, basicamente assim, praticamente todas, a gente dá alta com 24 horas após. É super tranquilo, são Que cirurgias massa. que às vezes se prolongam, mas na maioria das vezes são cirurgias que terminam 1h30, 2 horas, 2 horas e Tempo. meia. É um horário ok. Uma coisa muito boa da uro que a gente opera sentada. Sim, verdade. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, isso é pra mim mesmo. Exatamente. E assim, é o que eu costumo falar, sabe? A vagina é o campo do ginecologista. Então, assim, eu acho muito massa saber operar pela vagina, sabe? Sim. Isso aí é incrível. E não pela via abdominal, né? Também Isso. acho. Perfeito. Meu Deus, eu acho que eu tô saindo mais apaixonada agora. Eu só quero que comece, eu só quero chegar bom. lá. Vamos É embora. assim, é muito bom. Esse podcast tem sido isso pra mim e pra quem acompanha, sabe? Porque a gente ouve pelo que se identifica e isso fortalece a gente de alguma forma. Porque você passou, você sabe, o caminho pra trilhar até a residência médica é um caminho difícil. E a gente tem histórias diferentes e dificuldades diferentes, de famílias diferentes e algumas pessoas conseguem algo melhor, outras sofrem um pouquinho mais para chegar lá. Mas, assim, é muito massa ver que existiu a Lídia noiva, Exato. neta, sobrinha, que passou por dificuldades, por coisas que não Exatamente. esperava que iria acontecer, sabe? Mas que, apesar de tudo, tá aí, tá com um brilho no olho, tá super feliz, super Exatamente. realizada. E que também existiu momentos que você tentou fugir um pouquinho do que você queria, tentou negar algo, mas que você voltou, sabe? E isso nos traz muita força, assim, de caramba, vai valer a pena, sabe? É isso que eu quero, eu Que vou. E conseguir contornar esses comentários e que muitas vezes realmente pesam. Você pode até dizer que não, às vezes eu digo, não, eu não ligo, mas no fundo você fica, caramba, talvez. Mas é bom ver que existe esse outro lado, sabe? Que não é esse bicho também que as pessoas querem fazer, sabe? Exatamente. É muito bom, assim, foi muito especial ter trazido você aqui. Que bom. Eu agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que nada é por acaso, sabe? Tinha que ter aquela história naquele dia, através de Betinho, eu tinha que encontrar. Eu realmente, assim, precisava desse papo. Eu sei que vai fazer diferença na vida de muita gente. Cheio de informações novas que a gente não sabia, né? Exato. E desmistificando algumas coisas, né? Que o pessoal costuma falar e que não é 100% verdade. Isso. E foi muito emocionante, assim, poder conhecer a sua história de superação mesmo, de, apesar da pandemia, longe da família e etc., voltar para o que você queria e conseguir.
Parabéns aí pela sua determinação. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, foi muito especial também voltar um pouquinho no Eu Médico Residente, que marcou com certeza a minha história de estudante, né, de profissional. E fiquei muito feliz com o convite. Foi muito legal relembrar todas essas histórias. Se desse, a gente continuaria conversando aqui o resto. Pode ter certeza que eu ainda teria muitas dúvidas. E aí eu fico assim, a postos para qualquer dúvida que você quiser tirar ou que alguém queira tirar. O pessoal vai lhe aperrear, tenho certeza. Eu adoro conversar sobre isso. É uma história assim que eu tenho prazer de conversar, sabe? Eu gosto muito. Que massa. Muito feliz mesmo, Lídia. Assim, mais especial ainda por você ter sido aluno da gente, sabe? Sim. A gente tem convidados que não fizeram o Eu Médico, né? Às vezes até pelo tempo mesmo. O Eu Médico é um curso novo. Mas se torna ainda mais especial. A gente fica assim, caramba, que massa, né? Que você foi um fruto do Eu Médico Residente e que tá aí, né? Dando bons frutos agora. E a gente fica muito feliz, assim, o prazer é inteiramente nosso. Eu realmente fico muito grata. Eu sempre faço convite, assim. Só que eu sempre penso, meu Deus, ela deve ser muito ocupada, não sei se ela vai topar, ou então será que ela é tímida? Mas eu fiquei extremamente feliz que você topou, e muito mais ainda por ver o que você entregou, sabe? Que vai fazer a diferença aí para a galera que vai nos ouvir. Muito obrigada, de verdade. Mas para encerrar, a última coisa, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aí nesse momento, talvez naquele momento que você viveu, querendo otorrino, sendo que no fundo não é otorrino. Ou então estão na R1 ou em algum momento aí da vida e ouvindo a gente, passando por alguma questão. Você sabe bem que esse caminho é difícil. É árduo. Pra gente encerrar, eu queria muito que você deixasse esse conselho aí do seu coração. Então, pra quem ainda tá nessa de negar, né, um pouquinho a escolha, então persista o que o seu coração mandar. Eu acho que o que aquece o coração, que faz os olhos brilharem, é aquilo que a gente vai ser feliz pro resto da nossa vida. Ignorar um pouquinho essa questão de comentários sobre qualidade de vida e focar em que a residência não é para sempre, né? Em algum momento você consegue se estabelecer e vai dar certo, entendeu? Deu certo para tantas pessoas, porque não vai dar para você, né? Sim. Perseverar isso. E para quem tá na luta aí, se manter estudando. E aquela coisa que eu sempre comento, tentar fazer de tudo para que quando você chegue no final, independente do resultado, você tenha a cabeça e a consciência tranquila de que você fez a sua parte, sabe? E não ficar remoendo, tipo, poxa, eu devia ter feito mais assim ou assado, entendeu? Eu acho que não, a melhor coisa da vida é você ter sua consciência tranquila. Então, é tentar realmente fazer de tudo para que você tenha essa consciência tranquila no final, depois da prova. E para quem é residente, R1, R2... R3, assim, cada ano vai ter sua dificuldade, mas passa. E passa muito rápido. Aproveitem. Tem data de acabar, né? Tem data, tem tempo de validade, né? E aproveitem, assim, falando um pouquinho da parte boa também, porque você ser residente é uma responsabilidade muito grande, mas você é residente. Tem alguém que responde por você. Eu tô vivendo agora a fase meio staff também. E é uma responsabilidade grande, diferente, completamente diferente. Então, tem o seu lado muito bom de ser residente, sabe? Essa coisa de você estar aprendendo todos os dias que você vai para o hospital, isso é muito massa. Não que a gente não aprenda como staff, mas você aprender sendo residente é diferente, sabe? E cada ano vai ter seu aprendizado, sabe? Às vezes o R1 é a questão mais prática mesmo. E você não consegue sentar a bunda para estudar. Talvez o R2 seja mais aquela parte mais teórica mesmo, de que você precisa sentar e conhecer os principais artigos da sua especialidade e adentrar por esse mundo mais teórico. E o R3 é de você se firmar mesmo profissionalmente, né? Ter uma postura mais diferente, tentar pensar, se está passando visita na enfermaria, se eu fosse o staff daquele momento, o que era que eu ia propor para aquela paciente, né? Sim, ter essa visão. Então, é muito difícil, mas acaba. E aproveitar todos os bons aspectos que a residência traz. E principalmente fazer bons amigos, né? Porque a gente precisa muito de amigos.
durante essa fase, que são amigos que vão ficar pro resto da sua vida. Sim, com certeza. Perfeito. Lídia, muitíssimo obrigada, mais uma vez. Obrigada de verdade. Acho assim, fechou agora com chave de ouro mesmo o conselho que eu peguei pra mim, né? E o tempo passou voando, assim, Pois mas foi ótimo. Realmente, assim, vou ouvir de novo, depois de gravado, vou absorver melhor essas coisas. E eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, assim como já fez na minha. E Que essa bom. sensação é muito boa. Obrigada mais uma vez, de Imagina. verdade mesmo. E obrigada, gente. Até a próxima.